Sentado é o novo fumar. Que história é essa? Da onde inventaram isso? Da onde surgiu essa comparação? Calma que nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso com muito detalhe. Eu vou te dar 10 motivos para você evitar ficar sentado por períodos prolongados e ainda vou apresentar um artigo científico que fala sobre esse assunto. Então vem comigo. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Provavelmente lá na época dos seus pais ou dos seus avós era muito mais comum o hábito de fumar em comparação aos dias atuais. Pois é, com o passar do tempo, os hábitos foram mudando, surgiram até algumas leis que dificultaram a vida dos fumantes. E, seja por esse motivo ou não, o fato é que hoje nós temos um número de fumantes bem menor do que nós tínhamos, por exemplo, na década de 50 ou de 60. E hoje em dia também é muito divulgado, são muito conhecidos os malefícios ligados à prática de fumar. O que aconteceu foi que alguns estudos têm mostrado que as pessoas que ficam sentadas por períodos prolongados apresentam alguns riscos à saúde que são muito parecidos aos riscos daquela pessoa que fuma. E por mais estranha que essa comparação possa ser, eu vou te apresentar aqui 10 motivos para você evitar a todo custo ficar sentado por períodos prolongados. Os estudos geralmente relacionam o sentar por períodos prolongados com o trabalhador, porque de fato nós sabemos que tem pessoas que ficam 6, 8, até 10 ou mais horas por dia sentadas trabalhando. Mas também existem aquelas que gostam de ver filmes, séries e vai maratonando e quando se dá conta a pessoa percebe que já ficou um período de horas muito longo também sentado. Esses 10 motivos que eu vou apresentar agora, eles servem então para a gente pensar sobre essa atitude nossa. Ele pode nos servir como uma reflexão até mesmo e no final eu vou falar sobre algumas estratégias, algumas condutas que a gente pode assumir para evitar que esses malefícios atinjam a nossa saúde. Então vamos lá. O primeiro deles, ficar sentado por muito tempo pode provocar a formação de coágulos sanguíneos, o que pode até ocasionar complicações cardiovasculares. O nosso corpo precisa do movimento para se manter saudável e a nossa circulação sanguínea também. Então, o nosso sangue ele deve trafegar no nosso corpo com uma determinada velocidade, com um determinado fluxo. Quando essa circulação vai ficando muito lenta, ali numa velocidade devagar, quase parando, a gente tem um risco maior de desenvolver esses coágulos, que são pequenas bolinhas, assim vamos dizer, né, massas de sangue que podem se formar no interior dos nossos vasos sanguíneos. Quando eu digo bolha aqui, são bolhas com massas de células, né, não é bolha de ar. E aí o que acontece? Essas bolinhas, esses coágulos, podem se desprender desse vaso e ficar circulando no corpo, até chegar o momento que ele pode ir ali num determinado ponto e ficar entupido. E isso pode dar um baita problema de saúde, porque uma vez obstruído um determinado vaso, aquela região correspondente deixa de ser irrigada. E isso pode levar até a morte de uma pequena região ali ou de uma grande região de algum tecido corporal. Então, o primeiro motivo já é um grande e forte motivo para a gente evitar ficar sentado por muito tempo. Motivo número 2. Pessoas com estilo de vida sedentário têm 2 vezes mais chance de desenvolver diabetes e doenças cardíacas em comparação com pessoas ativas. Geralmente, as pessoas que ficam sentadas por 6, 8, 10 horas por dia são pessoas que têm um estilo de vida sedentário. Por isso, já foram feitos vários estudos que observam o que acontece no organismo dessa pessoa quando ela fica inativa ou pouco ativa por longos períodos. E aí, então, encontraram essa probabilidade aumentada de diabetes e doenças cardíacas. Eu quero chamar a atenção aqui especialmente para diabetes, porque é uma doença silenciosa e ela afeta milhões de brasileiros. Infelizmente, algumas pessoas só vão descobrir que tem diabetes
quando ela já está se manifestando nos seus estágios avançados, promovendo algumas complicações no corpo, como problemas renais, problemas na visão, problemas na sensibilidade, e são questões irreversíveis. Então é muito importante que isso seja prevenido. O terceiro motivo: ficar sentado por muito tempo aumenta o risco de desenvolver edema nos membros inferiores. Edema é a mesma coisa que inchaço, né? Então, essa pessoa que fica muito tempo sentada, ela tem mais chance de ficar com aquele pé pãozinho, sabe? Aquele pé inchado, aquele tornozelo bem inchado também. Se a pessoa estiver usando uma calça, uma roupa apertada, um sapato de salto, isso pode ser ainda pior. Então vamos pensar na força da gravidade. O sangue tem facilidade para descer, para sair do coração e chegar até a extremidade, no caso os pés, mas é muito difícil vencer a gravidade, principalmente se essa pessoa está sentada, se ela estiver com as pernas cruzadas também é pior, se ela estiver fazendo algum tipo de compressão ali nas pernas, isso vai dificultar ainda mais o retorno desse sangue da periferia para o centro. E aí o que pode acontecer? Esse inchaço como uma consequência dessa dificuldade de circular o sangue, de circular esses líquidos adequadamente. Se a pessoa tem uma dieta rica em sódio, se ela já tem algum problema vascular, aí o problema vai ser ainda maior. Então, alguns agravantes aí podem surgir nessa história. Motivo de número 4. Os músculos da região do ombro e pescoço ficam mais tensos, o que favorece o surgimento de dor. A dor é uma questão multidimensional, multifatorial. Então a gente não pode falar que ela vai surgir somente por conta de uma postura ou somente por ficar sentado por períodos prolongados. Mas é sim uma condição que favorece. Geralmente quem trabalha sentado trabalha diante de uma mesa, diante de um computador, diante de algum aparelho, de algum dispositivo, de alguma máquina, e costuma assumir esse comportamento, esse padrão de postura, com muitos movimentos nos membros superiores, geralmente estabelecendo uma contração isométrica nessa musculatura proximal, e isso, sendo feito por longos períodos, vai desencadear ou vai aumentar a chance de desencadear esses problemas ligados à tensão muscular, formação de pontos gatilhos, fadiga muscular precoce e também dor. Motivo número 5. Quem fica sentado por muito tempo tem 2 vezes mais probabilidade de desenvolver doença pulmonar, embolia ou coágulo sanguíneo. Então aqui a gente está falando de outros desdobramentos, de outras complicações que podem surgir no sistema cardiovascular. Uma doença respiratória ou uma doença pulmonar também pode estar ligada às baixas capacidades respiratórias, porque o nosso corpo precisa de estímulo para melhorar suas capacidades, para melhorar suas funções. Então, se essa pessoa tem um nível de atividade física muito baixo, se ela fica sentada a maior parte do seu dia, as suas capacidades vão se adaptando, vão se diminuindo, e isso deixa esse sistema pulmonar numa condição mais fragilizada, mais propensa a desenvolver algumas doenças. Motivo número 6. A pessoa que fica muito tempo sentada também pode desenvolver hipertensão arterial. A hipertensão, assim como a diabetes, é uma doença silenciosa e é aí que mora o perigo. E também é uma doença que tem uma prevalência muito alta no Brasil. Então, quando a gente vai avaliar um trabalhador, a gente vai buscar identificar alguns fatores de risco. Aqui, novamente, trata-se de um problema multifatorial, a hipertensão, Não é só ficar sentado que vai levar a pessoa a ter pressão alta, mas esse é um dos fatores que vai aumentar o risco dela se tornar hipertensa. Portanto, mais um motivo para você não ficar sentado o dia inteiro. Motivo número 7. Ficar sentado por muito tempo contribui para o surgimento da obesidade. O gasto energético de um indivíduo vai depender de vários fatores, como o sexo, a idade, algumas condições de saúde. E aí, o que a gente costuma ver também nessas pessoas que trabalham muito tempo sentadas? Elas põem na sua mesa tudo ali muito próximo, Então põe a água, põe o café,
põe o telefone, põe os seus dispositivos, os seus papéis. Então, ela vai fazer o máximo ali de movimento, é uma inclinação de tronco, né? Uma rotação. Às vezes ela nem precisa levantar para pegar um documento no armário, nem nada. Tá tudo ali muito fácil, muito próximo a ela. Eu já vi até gente falando assim, eu vou tomar pouca água, porque aí eu vou precisar ir menos no banheiro, meu trabalho rende mais. Pelo amor de Deus. Então, esse gasto energético muito reduzido vai fazer com que essa pessoa tenha uma tendência ao armazenamento de energia. E mais uma vez, obesidade é uma doença multifatorial. Não estou dizendo aqui que ficar sentado simplesmente e isoladamente vai fazer uma pessoa se tornar obesa, mas é um fator que contribui. Até porque a gente está falando de pessoas que fazem isso com frequência, não é somente um dia, ela vai fazer isso 5, 6 vezes por semana. Isso se ela não ficar em casa também na postura sentada no seu momento de lazer. Motivo 8 para você não ficar sentado o tempo inteiro. A postura sentada prolongada pode causar má circulação e dormência nos pés, danos nos nervos ou pressão sobre os nervos, especialmente quando sentamos por longos períodos. Aí tem outros fatores que interferem também, que é a forma como essa pessoa se senta. Então, se ela senta de uma tal forma a cruzar as pernas ou com uma postura que gera uma compressão em algum nervo periférico, ou em decorrência da roupa que ela está usando, né? Uma roupa muito apertada, um uniforme muito restritivo, pode, na posição sentada, gerar uma compressão e isso vai trazer esse desconforto que é essa dormência. A gente pode ficar tranquilo nesse sentido, porque essa dormência tende a ser algo temporário, depois de alguns instantes ela passa, mas não deixa de ser um desconforto. Além do problema da má circulação associado, e aí a gente vai ter como consequência na má circulação tecidos que estão sendo irrigados, que estão sendo nutridos em uma condição inferior àquela que é a ideal. Motivo número 9, ficar sentado por muito tempo contribui para o surgimento do câncer do cólon. Esse é um motivo forte. Nós temos alguns estudos que mostram essa relação entre o sedentarismo, a inatividade e alguns tipos de câncer. E quando a gente fala do câncer do cólon, ele tem essa relação. Portanto, se você tem um histórico familiar, né, uma genética que já te predispõe para esse problema, é melhor não dar bobeira, né? Então fica atento a isso, investigue os outros fatores também que podem propiciar o surgimento desse câncer, mas uma coisa que já pode ser feita a partir de agora é não ficar muito tempo sentado. E o motivo número 10 é que quando você se movimenta, você ajuda a bombear melhor o sangue do seu corpo, o que vai favorecer o que nós chamamos de retorno venoso. Os vasos sanguíneos passam em diversas regiões do nosso corpo e também no interior dos nossos músculos. Então, vou dar um exemplo aqui, que são os músculos da panturrilha, o tríceps sural, os dois gastrocnêmios e o músculo sóleo. Nós temos vasos que passam dentro desses músculos. Então, toda vez que a pessoa faz uma contração desse músculo, ou seja, quando ela fica na ponta dos pés, quando ela contrai essa musculatura, ela está ajudando, ela está dando uma baita de uma força ali para esse sangue pegar impulso, favorecer esse retorno venoso e assim ativar mais a circulação. Inclusive, essa também é uma recomendação para aquelas pessoas que fazem voos por tempos prolongados. Então, a pessoa que faz um voo de 10 horas, de 12 horas, ela também tem que se preocupar com isso. Tem até algumas pessoas que usam meia de compressão quando vão viajar, quando elas já têm alguma propensão a esse edema, a esse inchaço nas extremidades, o que é bacana também, mas isso não dispensa a necessidade de também contrair um pouco essa musculatura, fazer algum certo tipo de movimento dentro dessas 12 horas de voo. Pode ser sentado mesmo ali no seu lugar, faça movimentos de levar a ponta do pé para cima e para baixo. Bom, e para deixar nossa conversa mais rica, com mais conteúdo, eu pesquisei um artigo, selecionei um artigo bem interessante aqui para dividir, para compartilhar com vocês, e o título dele é esse: Fatores associados a sintomas osteomusculares em profissionais que trabalham sentados. Tem muitos dados interessantes nessa pesquisa, que foi publicada na Revista de Saúde Pública no ano de 2021.
Então eu separei aqui alguns pontos de destaque desse artigo que eu gostaria de comentar com vocês. O objetivo principal desse estudo foi estimar a prevalência de sintomas osteomusculares e também analisar os fatores a eles associados em profissionais de setores administrativos que trabalham predominantemente na postura sentada. Não tem saída, né? Não tem muita saída. Geralmente quem trabalha em setor de RH, setor administrativo, que mexe com muita papelada, com muita planilha, computador o dia inteiro, são pessoas que predominantemente ficam na postura sentada. No final do artigo, ele apresenta algumas soluções e eu quero comentar sobre elas aqui também com vocês. Então fica até o final. No início do trabalho, eles fazem a introdução, então eles falam que essa é uma posição realmente cada vez mais frequente nos postos de trabalho. Diversos tipos de profissões estão associadas à postura predominantemente sentada. E já falando sobre uma possível solução ergonômica, é a instalação de estações de trabalho que são chamadas sit stand. Então são condições nas quais o trabalhador pode alternar a postura sentada com a postura em pé durante o período do seu expediente. Então é claro que para algumas funções isso requer adaptação. Adaptação na bancada, adaptação nos equipamentos, na linha de produção, mas existe essa possibilidade em alguns casos, que vem sendo testada e até apresentando sucesso em algumas condições. E aí a gente tem que tomar cuidado com a classificação que a gente dá a esse sujeito, porque ele pode sim ser ativo de acordo com os critérios estipulados pela Organização Mundial de Saúde. Lembra que eles falam lá dos 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana ou pelo menos 75 minutos em intensidade vigorosa. Tem uma combinação que equivale a isso, com atividades de intensidade moderada e vigorosa. Portanto, é possível que uma pessoa cumpra esses 150 minutos de atividades da OMS, mas ao mesmo tempo ela pode ter um estilo de vida sedentário, que é a característica de quem fica sentado por longos períodos. E esse é um ponto até que caberia uma boa discussão a respeito. Bom, e como que eles fizeram esse estudo? Primeiramente, antes de falar sobre esses itens que estão no slide, eles aplicaram também um questionário para coletar dados sociodemográficos, variáveis comportamentais, fatores do trabalho e também características de saúde, com possíveis associações aos DORTs, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Esse questionário que eles aplicaram foi composto de 19 variáveis independentes e elas foram separadas em 4 grandes classes, que são a primeira, sociodemográficas, a segunda, comportamentais, a terceira, ocupacionais e a quarta e última, saúde. Aí sim, depois entram esses elementos que estão citados aqui. Então, a variável dependente foi a prevalência de sintomas osteomusculares nos últimos 12 meses, que foi investigada com o famoso questionário nórdico de sintomas osteomusculares. Ele tem uma versão validada no Brasil e, além dessa ferramenta, eles também usaram um checklist de Couto na versão de 2014. Eles usaram também como referência a classificação da Organização Mundial de Saúde, colocando como referência os 150 minutos de atividade física. Foi feita também a análise da circunferência da cintura. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um ponto médio que estava entre a última costela e a crista ilíaca. Ali foi o ponto anatômico de medida. E eles usaram referências da Federação Internacional de Diabetes, que é o padrão mais usado hoje internacionalmente e que também é adotado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Também foi feita a medida dos músculos abdominais inferiores, além do encurtamento dos músculos flexores de quadril e a flexibilidade dos músculos da cadeia posterior. Esse teste eles fizeram por meio do banco de Wells, que é um método bastante usado nas pesquisas também. Além disso, eles também avaliaram a resistência dos músculos abdominais por meio do teste do abdominal de 1 minuto. E nesse teste, eles avaliam o número máximo de abdominais que a pessoa consegue fazer nesse tempo. E para aplicar todos esses testes, imagina que não deve ter sido nada fácil, eles treinaram 5 examinadores
eles passaram por um treinamento de 20 horas para todo mundo ficar bem alinhado, fazer o exercício, aplicar os procedimentos de uma forma bem padronizada. E na média, esses testes foram aplicados no intervalo de tempo de 35 minutos. No artigo, eles também descrevem análise estatística, abordagem descritiva, analítica, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Eu vou disponibilizar depois o artigo para vocês. E quem tiver interesse, eu recomendo que faça a leitura completa do material. Então, participaram dessa pesquisa 451 trabalhadores. Olha, é uma turma considerável, né? A idade média deles era de 44 anos, a maioria do sexo feminino, com ensino superior ou pós-graduação, 80% do grupo se enquadrava nessa situação, não fumante, a grande maioria também, e praticante de atividade física regularmente. Na média, essas pessoas que participaram desse estudo ficavam sentadas durante 6,5 horas no trabalho, mais 3 horas em média durante o seu tempo de lazer e descanso. Então a gente tem aí aproximadamente 9 horas na postura sentada por dia. E olha só o que eles encontraram nesse estudo. A prevalência de sintomas osteomusculares foi de 90% nos últimos 12 meses de todos esses trabalhadores analisados. Cada participante tinha, em média, 3,34 sintomas, A gente arredonda para 3. Então, significa que a cada 10 pessoas analisadas nesse estudo, 9 tinham sintomas osteomusculares. E aí a gente começa a ver alguns resultados bem interessantes, porque eles viram que aquelas pessoas que participaram do estudo, que tinham estudado o ensino técnico, elas tiveram menor mediana de sintomas osteomusculares em comparação aos participantes com outros níveis inferiores de escolaridade. Eles também viram que os inativos, as pessoas que não são ativas fisicamente, elas tiveram maior média de sintomas osteomusculares em comparação com aqueles que praticavam atividade física. Tem algumas informações que eu estou falando, mas que não estão no slide. E também a respeito da circunferência da cintura. Olha só que curioso. Foi visto que aquelas pessoas que, ao serem avaliadas, se enquadravam na categoria de risco aumentado para doenças metabólicas, elas tinham uma média de sintomas osteomusculares mais alta do que aqueles indivíduos que estavam em menor risco. Eles também analisaram um índice chamado ICT, que é um índice de capacidade para o trabalho. É uma das formas de avaliar esse trabalhador também. Foi visto nesse estudo que os trabalhadores que tinham esse índice mais baixo também tiveram mais sintomas musculoesqueléticos. Sobre medicamentos, o que será que foi visto? Eles perceberam que as pessoas que utilizaram medicamentos para dor no último ano tiveram média maior de sintomas osteomusculares também. Então é indiscutível que essa prevalência é realmente muito alta e também bastante preocupante. Nós temos outros estudos que também estão em concordância com este, mostrando que os trabalhadores de escritório e também os de informática tem essa alta prevalência de sintomas osteomusculares. Outro achado desse estudo foi que as trabalhadoras mulheres tiveram mais sintomas osteomusculares em todas as regiões anatômicas avaliadas. E os próprios autores colocaram algumas hipóteses para buscar explicar isso. Então eles colocam esses 3 fatores. O primeiro, o fato de que a mulher tem menos massa muscular do que o homem. O segundo são possíveis alterações no sistema hormonal. E o terceiro é a dupla jornada de trabalho, que é uma realidade da trabalhadora brasileira. A gente fala até em alguns casos de tripla jornada, mais de um emprego. Então, realmente esse é um fator que tem um grande potencial de propiciar esses sintomas osteomusculares. A respeito do ICT, que é o Índice de Capacidade do Trabalho, como eu havia falado, aqui na discussão ele desenvolveu um pouco mais esse tema e ele observou que o trabalhador que tinha um número elevado de sintomas osteomusculares tende a ter um baixo ICT. E aquele que tem um alto índice de capacidade para o trabalho tem menor tendência de apresentar sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho. Agora, tem um ponto muito importante nesse estudo, no qual os próprios autores falam isso na pesquisa, e eu também gostaria de reforçar aqui, é que
em estudos transversais, nós não podemos estabelecer causalidade. O que significa essa frase? Então, por exemplo, a gente olha lá, né, que no estudo foi visto que maior circunferência da cintura foi encontrada nas pessoas que têm mais sintomas osteomusculares. Eu posso concluir a partir desse estudo que ter a circunferência maior causa sintomas osteomusculares? Não, de forma alguma. O estudo é transversal, ou seja, ele é um recorte ali, né? Ele foi uma fotografia, né? Como a gente costuma falar nas aulas de metodologia. Um estudo transversal é uma visão de uma determinada população ali, uma amostra, mas naquele momento, simplesmente. É um estudo de associação. Então ele fala, olha, isso aqui foi visto, isso aqui também foi visto. Agora, se isso daqui causou isso daqui, eu não sei te dizer. Eu precisaria de outros estudos com outros desenhos, outros delineamentos para poder fazer essa afirmação. Então eles foram muito cuidadosos nesse aspecto do trabalho, inclusive colocando isso como uma limitação do estudo. E é algo que a gente também tem que ficar atento para não estabelecer ali relação de causa que não existe. Tem um outro ponto que ele coloca como limitação desse estudo, é que os trabalhadores foram questionados sobre o tempo em que eles ficavam sentados. Então foi um autorrelato. No entanto, a gente sabe que existe um certo grau de confiabilidade relacionado a esses autorrelatos. Então eles colocaram assim: só vai poder entrar nesse estudo aqueles trabalhadores que ficarem mais do que 50% da sua carga horária diária de trabalho na postura sentada. Quem relatava que ficava menos de 50% já era excluído da pesquisa, então nem era recrutado para análise. Esse foi um dos critérios de inclusão que ele adotou. Depois tiveram outros critérios de exclusão também. Então, ao mesmo tempo que ele fala assim, olha, essa questão do autorrelato é uma limitação, mas também existem outros pesquisadores que estão usando esse tipo de abordagem com os participantes e tem dado certo. Nós temos visto que existe uma certa confiabilidade nessa forma de abordagem. E aqui tem mais algumas informações bem interessantes sobre esse estudo. Eles colocam o seguinte, que as variáveis sexo feminino, o ICT baixo e moderado, o uso de medicamentos nos últimos 12 meses e a circunferência da cintura acima do recomendável foram estatisticamente associados ao aumento de sintomas osteomusculares, sendo a variável ICT a de maior poder de associação. Constatou-se ainda alta prevalência de sintomas osteomusculares nesses trabalhadores. Isto posto, e intervenções para diminuir os sintomas osteomusculares irão repercutir positivamente na capacidade para o trabalho, o que, por sua vez, tende a diminuir a presença dos sintomas. Então, mesmo se tratando de um estudo transversal, algumas informações aqui que foram coletadas podem nos dar alguma luz em relação à reflexão sobre estratégias para prevenir todas essas complicações que a gente já falou, que eu já comentei, sobre a permanência na postura sentada. O que a gente pode fazer então? Para onde devemos ir? Bom, a palavra-chave quando a gente fala de ergonomia, de fisioterapia do trabalho, de saúde do trabalhador, é prevenção. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Se você pensa em saúde do trabalhador, pense quase que colado ali em prevenção. Todo mundo sai ganhando com a prevenção. Mas, em algumas ocasiões, o problema já se instalou. Esse trabalhador já está afastado, já está com dor, já está ali com uma cirurgia marcada. Nesses casos, a gente vai ter que pensar na reabilitação adequada desses trabalhadores que já têm sintomas osteomusculares e abordá-los desde o começo, ou seja, naqueles primeiros sintomas, naquele desconforto no ombro, aquela dor no cotovelo, aquela dor lombar ou no joelho, a recomendação é que isso seja tratado com atenção, com o devido cuidado desde o começo. Se não tratado, existe a possibilidade de isso se estender e aí todo mundo sai prejudicado com isso.
isso. Próprios autores falam também sobre a questão econômica, social. Essa pessoa vai precisar se afastar, vai precisar de auxílios. E é por isso que a DORT é considerada um grande problema de saúde pública no Brasil. Isso não afeta só a saúde do trabalhador. Ela tem um impacto muito negativo em toda essa esfera biopsicossocial do trabalhador e também na parte econômica. O que pode ser feito além disso tudo, além da reabilitação, além da prevenção? Pensar em adaptações nesse local de trabalho. No início do estudo, eles falam sobre as estações sit-stand. Então, será que nessa atividade que esse trabalhador exerce, será que não é possível fazer essa adaptação? Colocar bancadas, colocar equipamentos em alturas diferentes, para que ele realmente tenha que ficar um tempo em pé e um tempo sentado. Ou, dependendo do contexto, do ambiente, colocar uma disposição desse ambiente de tal forma que obrigue mesmo o trabalhador a ter que se levantar para pegar um documento, para pegar um papel na impressora, para ele fazer um mínimo de movimento ali durante as suas atividades laborais. Essas atividades pequenas que ele faz ali dentro da própria sala, né? Senta, levanta, estica um braço, pega um documento, tem que agachar para pegar alguma coisa no armário mais baixo. Isso também vai ser interessante para ativar a circulação, aumentar o gasto energético, até mesmo a disposição, o humor da pessoa costuma melhorar quando ela se movimenta um pouco mais. Também é importante pensar no aspecto da educação desse trabalhador. Então, orientações, palestras, eventos que vão buscar trazer esse trabalhador para perto do profissional da saúde, para que eles trabalhem como aliados, como parceiros, né? Não adianta o fisioterapeuta, o médico do trabalho serem vistos como os chatos, como os inimigos, aquele pessoal que vai chegar ali, que vai pegar no meu pé, né? Assim como o pessoal da segurança do trabalho, às vezes é vista dessa maneira também. A gente tem que pensar que nós temos ali uma equipe e que nós temos objetivos. Evitar acidentes de trabalho, evitar DORTs, dentre vários outros benefícios. E quando a gente cumpre essas metas e quando a gente age de uma forma parceira, a empresa, o trabalhador, todo mundo sai ganhando. A gente também pode conversar com esse trabalhador sobre a adoção de um estilo de vida mais saudável, que aquilo não fique somente ali na esfera das 8 às 5, né, ou das 9 às 6. O hábito de se movimentar tem que ser estendido para a vida desse trabalhador. E não só em relação ao movimento, mas em relação à alimentação, em relação à prática regular, efetivamente, de exercícios, em relação a parar de fumar, em relação a não ingerir bebidas alcoólicas, gerenciar o estresse, cuidar da qualidade do sono, enfim, tem vários elementos aí que podem ser trabalhados com esse trabalhador e isso vai ser mais certeiro se a gente conhecer primeiro esse grupo com o qual a gente está trabalhando. A gente também pode orientar em relação a exercícios específicos que podem ser oferecidos para determinados postos de trabalho. Por exemplo, pessoas que trabalham muito sentadas no escritório costumam ter muita tensão de trapézio, de romboides. Então, quais exercícios ou quais condutas seriam interessantes para aliviar essas tensões? Além das pausas, além das caminhadinhas, exercícios que vão ativar essa musculatura dos membros inferiores que ficam muito inativas. Portanto, quanto mais eu conheço sobre a vida, sobre o estilo de vida, sobre a saúde geral desse trabalhador, desse grupo, mais ferramentas eu tenho para poder aplicar em prol dele e de todo esse ecossistema. É importante deixar claro aqui que esse vídeo não foi uma recomendação de tratamento, não foi uma prescrição de exercícios, porque, como eu sempre menciono aqui, existe a importância, a necessidade de cada pessoa, de cada trabalhador ser avaliado. Ainda que seja uma avaliação coletiva de um posto de trabalho, de um determinado grupo, com características semelhantes, a gente precisa dessa abordagem prévia antes de prescrever qualquer tipo de conduta ou de tratamento. E fica aqui o meu convite para você se tornar membro do canal. Eu vou disponibilizar aqui para os membros os slides dessa aula, assim como esse artigo na íntegra para você fazer a leitura mais aprofundada. Os membros também têm acesso a enquetes exclusivas para vocês testarem os conhecimentos,
Vocês também ganham um selo de fidelidade e prioridade aqui nas respostas do canal. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e que lhe leve a reflexões a respeito do tempo que você fica sentado aí no seu dia, no seu momento de lazer, no seu momento de trabalho. Pense lá nos 10 motivos que eu falei no início do vídeo e estabeleça alguma estratégia, coloque um alarme no celular, pense em alguma forma de não ficar tanto tempo sentado assim. Um grande abraço e até a próxima!